Muitas pessoas, através de e-mail, através de encontros pessoais mesmo comigo, me perguntam como é que está a minha situação. E eu gostaria de aproveitar esse espaço de por que não pensar diferente e esclarecer como está exatamente a minha situação hoje. Bom, eu fui excomungado pela Diocese de Bauru, então eu permaneço com um padre que foi excomungado pela Igreja Católica. Esse processo dentro da igreja é um processo que foi sigiloso, eu não tive acesso aos autos do processo, me foi negado isso, eu não tive direito de defesa, e esse processo, pelo que nós soubemos, já chegou ao Vaticano e deve, não sei quando, ser julgado pelo Papa. Se o Papa mantiver a excomunhão, então está definitivo, eu sou realmente uma pessoa excomungada da igreja. Agora, se ele retirar a excomunhão, não, então a última instância é que vale. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. É por isso que eu tomei a iniciativa de entrar na justiça comum e entrar com um processo contra a Diocese de Bauru. Então, em primeiro lugar, eu estou movendo um processo não contra a igreja, mas contra a Diocese de Bauru. E este processo, ele tem que motivo? O que o motiva? Qual é o motivo dessa ação? Não é o mérito. O que nós estamos discutindo no processo na justiça não é o porquê eu fui excomungado, mas é a forma pela qual eu fui excomungado. Por quê? Qual o direito que nós temos nisso? Quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil, ele teve um encontro pessoal com Lula. E nesse encontro, os dois assinaram um tratado internacional. Foi em 2010. E o que diz esse tratado internacional? Entre outras coisas, diz que a igreja no território nacional, ela deve obedecer ao ordenamento jurídico brasileiro. A igreja não pode fazer dentro do território brasileiro nada que venha desobedecer ao ordenamento jurídico nacional. Isso a partir de 2010. Antes de 2010, não. O que era direito canônico era direito canônico, o que era direito civil era direito civil. Agora já não é mais assim. Então, de acordo com esse tratado internacional, a Diocese de Bauru não tinha o direito de fazer a excomunhão, o processo de excomunhão como foi feito. Eu não fui intimado a processo nenhum, não houve o direito do contraditório, eu fui excomungado à revelia, foi tudo feito numa manhã e tudo às pressas. Não é? Então, eu cheguei às 10 horas na Cúria, não é? Tive uma sessão assim muito desagradável com o chamado juiz instrutor, que eu nem sabia o nome, e já ao meio-dia, 1h da tarde, a minha excomunhão já estava sendo publicada pela Diocese de Bauru. Então, tudo isso vem contradizer ao ordenamento jurídico nacional e aos direitos individuais como nós cidadãos. Então, nesse momento, como é que está? Foi recusada a liminar o ano passado. A liminar é uma ação rápida, de anular rápido o ato, porque o que nós queremos é a anulação do ato. Podem sim me excomungar, mas vamos fazer as coisas direito. Vamos fazer dentro do que é legal, dando direito à defesa e tudo mais. Mas esse ato, então, para nós é nulo. E é por isso que nós estamos na justiça. Então, em que pé está agora? Falta só a sentença do juiz. Então, nós estamos aguardando a sentença do juiz da primeira instância, aqui de Bauru, não é? E estamos aguardando se ele anula o ato, ou ele declara o ato da Diocese de Bauru como nulo, ou se ele mantém esse ato como aceito. E aí eu continuo excomungado. Então, essa a questão é que nós estamos aguardando a sentença do juiz para anulação ou a declaração do ato como nulo. A justiça declarando o ato como nulo, a Diocese de Bauru é obrigada a declarar esse ato como nulo, e eu volto à situação de um padre que não é excomungado. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos que entender o seguinte: em pleno século XXI, a igreja não pode agir como ela agia na Idade Média. A igreja não pode aceitar as pessoas como me aceitou, não é? E eu vim para a igreja e quis ser padre na igreja de boa vontade, querendo servir a igreja, ela me aceitou, e depois, quando eu me torno desagradável, entre aspas, para ela, ela simplesmente me joga fora.
Quer dizer, a igreja não tem o direito de fazer isso com as pessoas. E ela não tem o direito também de expor as pessoas como eu fui exposto. O bispo de Bauru me chamou publicamente de filho rebelde, como se eu fosse um adolescente, eu um homem de 49 anos, eu que arco com as minhas consequências, com as consequências dos meus atos. Esse bispo se referiu a mim como um adolescente, como uma criança. E, além de tudo, eu fui exposto publicamente a nível nacional e internacional como uma pessoa excomungada. Isso talvez para muitos soe não muito pesado, mas é bastante pesado. Para você saber, uma pessoa excomungada, no início do século passado, era uma pessoa que se morria, não era enterrado num cemitério, não podia ser enterrado num cemitério. Na Idade Média era queimada viva. Não é? Então, um excomungado tem um peso muito forte. Não é? E eu fui declarado simplesmente assim, excomungado numa manhã. Então, a igreja não pode fazer isso com as pessoas. Ela tem que dar o direito de ouvir essas pessoas, não é? E dialogar com essas pessoas. Então, eu estou fazendo isso para que os homens que estão dentro dessa igreja aprendam. E eu fiquei muito feliz com a iniciativa do Papa Francisco, quando ele foi eleito. Eu não sei se você vai lembrar disso. Foi uma iniciativa muito simples, mas muito significativa. Ele foi eleito Papa e no dia seguinte, o que ele fez? Ele foi até o hotel no qual ele ficou hospedado como cardeal e pagou a sua conta no hotel. Ou seja, ele, homem com Papa, ele foi honrar o quê? O que é justo. E os homens da igreja não podem mais viver de privilégios e não podem se sentir acima dos normais, acima das leis. Não é? Os homens da igreja estão abaixo das leis, como todos os homens, porque eles podem errar e justiça tem que ser feita. Por que não pensar diferente?